Olá, estou aqui de volta, né? Agora eu vou tá dando continuidade, tá bom? E vamos falar hoje dos ossos do membro inferior, dos membros inferiores, tá bom? Quando a gente fala de membro inferior, são aqueles ossos que, na verdade, eles vão... como é que eu vou me expressar aí para vocês? Eles são muito importantes, né? Porque vão fazer parte da nossa estrutura, obviamente, assim como os demais ossos. Só que eu quero dizer, tentar passar para vocês que eles vão estar fazendo essa conexão juntamente com os ossos do tronco, que eu já falei em outros vídeos aí, tá? Então, fazendo parte dos ossos dos membros inferiores, né? A gente tem que falar da cintura pélvica. Lembrando que, com relação ao membro superior, a gente tem a cintura escapular. Com relação aos membros inferiores, nós vamos ter os ossos da pelve, da cintura pélvica. E aí, aqui, novamente, mostrando o meu modelo anatômico, a gente consegue ver, claro e evidente, aqui, ó, os ossos da pelve, né? Lembrando que o osso, né, que forma a nossa pelve, a nossa cintura pélvica, é chamado de osso ilíaco, ele é um osso único. Mas quando a gente observa um indivíduo, né, em desenvolvimento, em crescimento, né, a gente vai ter esse osso ilíaco, ele é formado, na verdade, pela junção que eu coloquei ali, ó, dos ossos íleo, isquio e pubis. Você já deve ter ouvido falar em região púbica, ou sínfise púbica seria mais ou menos essa região aqui, né? A região do pubis, sínfise púbica. O que a gente observa com relação à ossada do sexo masculino e do sexo feminino? Bom, nós mulheres, né, os nossos ossos da pelve, né, que a gente chama de osso ilíaco ou osso do quadril, que ele é formado pela junção do osso íleo, isquio e pubis, que eu falei anteriormente. Então, esses ossos aqui, que formam a nossa cintura pélvica, no caso do sexo feminino, a gente consegue visualizar que esse osso aqui vai ser mais abauladinho, como se formasse, como se fosse uma bacia, né? Por isso que as pessoas às vezes falam bacia. A cintura pélvica, né? A ossada pélvica, no caso do sexo feminino, ele tende a ser esse osso mais abauladinho, né? Não tão estreito se comparado à cintura pélvica de uma ossada remetente ao sexo masculino. Existem essas pequenas diferenças justamente porque nós, mulheres, como eu falei anteriormente, a gente vai, no caso, engravidar, né? Gerar um novo ser. E aí, esses ossos aqui, na verdade, eles são de vital importância justamente para a gente na hora do parto, né? Então, por isso que essa ossada aqui, essa cintura pélvica, ela é mais abauladinha, não é tão estreita se comparada à ossada dos ossos da pelve do sexo masculino. Essas diferenças que a gente às vezes pode identificar, tá? Então, o osso do quadril, ele é formado pelo osso íleo, isquio e pubis, né? E aqui no meio eu vou ter essa cintura pélvica, tá? Desculpa, essa sínfise púbica, desculpa, tá? Essa sínfise púbica aqui, que une os ossos do quadril, tudo bem? Aí eu vou ter, descendo, né? Eu vou ter aqui, ó, o osso da coxa, que é o maior osso do corpo humano, que é chamado de fêmur, né? É um osso longo e como o próprio nome diz, que eu já falei para vocês, o osso longo vai ter também aqui, ó, as epífises, né? Notem que o osso fêmur, ele tem essa cabeça e o osso do quadril vai ter essa parte mais funda para justamente o osso fêmur da coxa poder se conectar ao que a gente chama de acetábulo, né? Fossa do acetábulo, tá? Então, o osso fêmur, que é o osso da coxa, um osso longo, o maior osso do corpo humano que nós temos, vai se acoplar aqui, ó, vai se conectar com o osso do quadril que forma a famosa cintura pélvica que eu falei para vocês anteriormente. Então, o osso fêmur, um osso longo, osso da coxa. Aqui no meio, fazendo conexão, né, formando o nosso joelho, a gente tem a patela, que é esse osso aqui,
né? Aqui, ó, a patela, que antes era chamada de rótula. A gente tem esse espaço aqui, prof. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar lateralmente aqui, isso tudo aqui é preenchido por ligamentos, ligamento colateral, cruzado anterior, meniscos. Quem nunca ouviu falar de jogador de futebol que teve uma lesão a nível de menisco, né? São essas, toda essa parte mole, né, que faz parte aqui dessa, que configura o nosso joelho. Lembrando que o joelho, ele sofre muitas das vezes, né, porque é uma articulação intermediária. E aí, se a gente parar para pensar, a gente cuidaria muito mais dessa parte do nosso corpo, dessa articulação, porque está unindo um osso com o outro, né? E aí a região do joelho, ela é muito comprometida, principalmente por jogadores de futebol, que geralmente faz aquele movimento, né, de chute, é um movimento repetitivo e que leva a lesões rotineiras e cotidianas por conta dessa exacerbação de movimento que é submetida à articulação do joelho, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a patela e fazendo parte dessa articulação eu vou ter ali ligamentos, meniscos, que vão tentar dar estabilidade, ou melhor dizendo, que dão estabilidade a essa articulação dos joelhos, são de vital importância, né, e que configura toda essa estrutura e formação do nosso joelho, né, como articulação intermediária, como eu falei. Descendo, fazendo parte também dos ossos dos membros inferiores, eu vou ter aqui os ossos da perna, e aí eu vou ter aqui, ó, considerando esse osso que fica mais na parte de fora, externa da perna, esse osso mais fininho, ele é chamado de fíbula, e o osso medial mais grossinho é chamado de tíbia. Entre os dois ossos também nós vamos ter essa membrana interóssea, que já foi citada a nível de ossos do antebraço, sendo que os ossos da perna também vão ter essa membrana interóssea, que tem por objetivo claro e evidente, mas que a gente tem que mencionar, impedir que a tíbia e a fíbula encostem de maneira direta, né, entre um osso e outro, tá bom? Então, falamos da cintura pélvica. Esqueci de falar que a cintura pélvica, ela vai ter também, obviamente, uma conexão com o osso lá da coluna vertebral, que é o sacro. Tem um vídeo que eu falei sobre esse osso, quando eu explico sobre os ossos da coluna vertebral, mas vale a pena a gente mencionar aqui também, tá? Então, falamos do osso do quadril, né, que é o osso ilíaco, constituído e formado pelos ossos ilho, isco e pubis. Falamos do osso da coxa, que é famosíssimo, que é o fêmur, o maior osso do corpo humano. Fazendo parte da articulação do joelho, formando o nosso joelho, a gente tem um osso chamado patela. E aqui, ossos da perna, a gente vai ter a tíbia medial e a fíbula lateral. Agora, falando dos ossos dos pés, os ossos do nosso pé, né? Lembra que na mão eu falei para vocês que são ossos do carpo? Na mão a gente vai falar que são ossos do tarso. Então, mão é carpo, pés é tarso. Então, a gente vai ter como ossos do tarso aqui, ó. Eu coloquei ali. A gente vai ter esse osso verde, que eu pintei aqui de verde, que é o famoso calcâneo, que forma o nosso calcanhar, né? Que possibilita o nosso, quando a gente pisa, né? Quando a gente está executando o que a gente chama de marcha, que é o nosso caminhar, primeiro o correto é você encostar o calcanhar, né, no chão, né, enfim, na superfície, e aí depois você faz o aplanamento e ajuste dos demais componentes do pé. Então esse osso calcâneo forma o nosso calcanhar. Quem nunca ouviu falar em explorando o calcâneo? Então esse osso verde aqui, tá? Aí mais ou menos na parte de cima, a gente vai ter o osso chamado talos, aqui ó, que eu fiz de laranja. O amarelinho é o osso cuboide, aqui, tá? Aí eu vou ter, no caso,
Desculpa, o amarelinho é o navicular, tá? O vermelhinho é o cuboide, desculpa. Então, repetindo, calcânio de verde, talos de laranja. O amarelo é o navicular, é porque eu tô vendo a folha ao contrário, o navicular. O vermelhinho é o cuboide, desculpa, esses três verdes aqui eu fiz, né, como sendo os ossos cuneiformes. Aí eu pintei os três da mesma cor, porque é o cuneiforme no caso. O medial primeiro, porque está na direção na parte de dentro do pé, né? O intermédio, então eu vou ter o medial, o intermédio e o cuneiforme lateral. Então, repetindo, ossos do pé, né, do tarso, calcânio de verde, o talos de laranja, o amarelinho é o navicular, o vermelho é o cuboide, lembra de cubo, né, que é o cuboide. Os três verde água que eu fiz são os cuneiformes. Então, esses são os ossos do tarso. Falando dos metatarsos, na mão a gente não falou metacarpo, né, que configura o dorso da mão? Do pé vai ser metatarso, porque no pé são ossos do tarso. Então, metatarso eu vou ter aqui, primeiro metatarsal, segundo, terceiro, quarto e quinto. Os metatarso, eu atribuí a eles a cor rosa, mas você pode na sua casa atribuir a cor que você quiser. Lembrando que eu ensino assim, procuro ensinar dessa forma, que eu acho que fica muito mais fácil do aluno conseguir identificar melhor os ossos, né? Porque, como eu sempre costumo falar, osso é osso, não tem muito o que você explicar. Foi denominado aquele nome específico, né? E aí, osso é o nome dele e acabou. Às vezes, com o tempo, os nomes dos ossos sofreram ou sofrem algum tipo de modificação, quando é pertinente esse tipo de modificação com relação ao nome dos ossos, tá? Então, os metatarsos, que eu fiz de rosinha, tá? E aqui, ó, se vocês observarem, o mesmo raciocínio que nós tivemos e atribuímos ao osso polegar, que tem apenas duas falanges, o dedão do nosso pé também vai ter duas únicas falanges, que eu atribuí também na cor roxa. Então, falange proximal e falange digital. O dedão é chamado de hallux. Hallux, H-A-L-U-X, tá? O nome do dedão aí do nosso pé. Então, aqui, ó, falange proximal e falange digital. Os demais dedos, prof, eu não sabia que os dedos pequenininhos têm três falanges. Tem sim, né? Então, os demais dedos que formam aqui, ó, as nossas falanges dos dedos dos pés, vão ter aqui, ó, falange proximal, falange medial, falange digital. Então, ó, os demais dedinhos terão as três falanges. Proximal, porque tá mais perto aqui, ó, do metatarsal. Medial ou intermédia, digital, a pontinha do dedinho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, aqui esses são os ossos do tarso. Então, calcânio de verde, talos de laranja, o navicular de amarelo, o cuboide de vermelho, os três que eu fiz de verde água são os cuneiformes. Esses ossos aqui formam os ossos do tarso. Aqui são os metatarsais, né, que formam o que a gente chama do meio do pé, e os que a gente chama dos ossos que formam as falanges, os dedos dos nossos pés. Lembrando que o dedão, que é conhecido como hallux, tem apenas duas únicas falanges, proximal e digital, e os demais dedos, né, dos pés vão ter as três falanges. Eu também fiz, né, como eu mostrei no outro vídeo. Vocês perdoem meu filho, porque ele está alegre demais, né? Porque está em casa sem aula. E aí, sabe como é que criança é, né? Então, eu fiz aqui para vocês terem uma noção aqui, que bonitinho, ó. Eu fiz os dois pés, né? Então, aqui também o calcânio, o talos. Eu fiz todos esses ossinhos aí, tá? O navicular, o cuboide aqui, ó. Navicular cuboide, né? Então, aqui, tá? Os três cuneiformes, aqui dá pra ver melhor, tá? Então, aqui o calcânio, né? O talos, navicular, o cuboide, os três cuneiformes, tá? Aí, aqui eu fiz os metatarsos, estão vendo?
Aqui o dedão, o hálux, com apenas 2 únicas falanges, proximal e digital, e os demais dedos aí, ó. Foi um trabalho de paciência, mas a prof conseguiu fazer falange proximal, medial e digital, tá? Tem que fazer isso? Claro que não. Tá? Eu fiz para poder ficar melhor aí, né? Para poder ensinar isso para meus alunos, ainda mais que foi época de pandemia, que nós fomos obrigados, né, a procurar ter uma didática um pouco mais diferenciada e dinâmica, senão vocês dormem, né? A gente sabe que é difícil, né? Foi uma fase complicada que nós passamos. Graças a Deus a gente está vivendo, acho que tempos melhores, né? Se Deus quiser aí. Mas foi um ano muito difícil, né? E aí eu me vi nessa obrigação, entre aspas, não é bem obrigação, porque eu acho que lecionar a gente tem que gostar, né? Claro que, como é que eu vou falar para vocês assim? Tudo culmina, né, com o melhor quando a gente procura fazer o nosso melhor. E aí eu sempre falo para os meus alunos, né, que assim, o dinheiro é importante, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se identifica, tudo fica muito mais prazeroso. E aí eu fiz, né, eu procurei fazer de EVA, eu tinha EVA em casa, eu acho que dessa forma, como eu falei para vocês anteriormente, fica mais fácil do aluno poder visualizar melhor, ainda mais quando a gente fala de osso, né, que não tem muito o que explicar, é aquilo e acabou, e aí eu procurei fazer dessa forma. Então aqui, ó, o calcâneo, né, o talos, o navicular, o cuboide, os 3 cuneiformes, medial, intermedial e lateral. Aqui os metatarsos, né, que são 5. Aqui o dedão do pé, que tem apenas 2 únicas falanges, né? Proximal e digital. E os outros dedinhos, tá vendo aqui, ó? Tem as 3 falanges aí. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E aqui os metatarsais. Eu espero que vocês tenham entendido de coração, tá? Eu vou gravar outros vídeos com outros conteúdos aí de anatomia, conforme que eu tô lecionando, né, no momento. E eu espero que vocês estejam entendendo aí essa proposta minha, que é tentar levar o pouquinho que eu sei de anatomia, enfim, né, para vocês de uma forma mais assim, eu não falo nem simplificada, né, porque tem muita gente aí no YouTube que ensina anatomia com uma gama, né, de conhecimento muito maior do que o meu e de uma forma também muito ilustrativa. Mas eu procuro estar passando dessa forma para que vocês possam entender de uma forma mais sucinta e é o jeito que eu procuro lecionar em sala de aula, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.